Olá pessoal, tudo bom? Nosso grupo formado por Iveson, Jéssica, Luana, Silvana e Susan Kelly. Estamos aqui para apresentar um vídeo, pautado para a disciplina, de prática como componente curricular 5. Onde a temática desse nosso tema será a história da educação brasileira. Mas a educação brasileira, ela é permeada aí por vários, marcos que ocorreram e ocorrem na nossa educação no Brasil. Então a gente pautou alguns, como a educação jesuítica, reforma pombalina, nova escola, a era da ditadura, a LDB e também podemos pautar aí a BNCC, tá? Só que nesta videoaula vamos iniciar a aula sobre a educação jesuítica. E aí a gente vai dar um enfoque geral, o que foi que ocorreu nessa educação jesuítica, quem foram os jesuítas, como eles chegaram. Então, espero que vocês gostem. Se gostar, dá um joinha aqui embaixo, tá? E vamos lá para a nossa aula. Os jesuítas faziam parte da ordem religiosa da Igreja Católica, chamada Companhia de Jesus, que foi criada em 1534 por 7 integrantes da Universidade de Paris, entre eles São Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. O objetivo da Companhia de Jesus era desenvolver trabalhos hospitalares e missionários em Jerusalém, obedecendo as instruções do Papa e de superiores eclesiásticos. Para tal, eles teriam que fazer o voto de castidade e de pobreza. Bem, para eles desenvolverem o trabalho da Companhia de Jesus nos hospitais e nas missões, eles precisavam de um documento chamado Bula Papal. A Bula Papal ela foi autorizada em 1540 pelo Papa Paulo III. Bem, a Companhia de Jesus chegou aqui no Brasil nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua tripulação. Ao chegar, eles fizeram uma missa, tendo em vista catequizar os índios, pois, nesta época, na Europa, acontecia a Contra-Reforma liderada por Martinho Lutero, onde a Igreja Católica defasou o número de fiéis. Oi, tudo bem? Os jesuítas eram padres que vieram de Portugal no ano de 1549, expedidos pela Companhia de Jesus, que foi instituída por Santo Inácio de Loyola. Existiam 2 modelos de educação jesuítica. A generalizada, que era aplicada aos índios nas aldeias, e a dos colégios, que era aplicada à elite, aos filhos dos colonos. Os jesuítas têm papel fundamental na educação do Brasil, pois foram eles que trouxeram os primeiros ensinamentos para o nosso país, que ficou marcado pela intensa rigidez na maneira de pensar e interpretar a realidade, e com especial atenção ao preparo ao formar seus professores.
Os jesuítas traziam a missão de difundir o evangelho nas novas terras e catequizar os indígenas para a fé católica. No contexto do século XVI, não era de estranhar essa missão, pois vigorava à época a concepção de sociedade e de cristandade, que não tolerava que nenhum povo ou grupo humano vivesse sem o conhecimento de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Por isso, todos os esforços eram justificados, mesmo a imposição da fé pela força, a fim de direcionar para a religião cristã os que estivessem fora dela como condição de salvação. Os jesuítas colocaram em funcionamento a primeira instituição educativa em solo brasileiro, que construíram por suas mãos, indo ao mato buscar madeira e fazendo as taipas. Era uma escola elementar de ler, escrever, contar, cantar, dirigida pelo estudante jesuíta Vicente Rodrigues, de 21 anos de idade. Os jesuítas entendiam a missão evangelizadora numa dupla dimensão, de catequese e instrução, que se alternavam e reforçavam no currículo escolar. Os jesuítas consideravam os indígenas como tábua rasa, ou papel branco, onde tudo poderia ser impresso através do ensino. As primeiras escolas jesuítas situavam-se ao longo da faixa litorânea do Brasil. Os jesuítas foram criando as escolas de ler e aprender, ou escolas de beabá, para o ensinamento da religião católica e das primeiras letras, e também os recolhimentos ou internatos, bem como as casas de meninos. Além das escolas, os jesuítas também fundaram colégios. O primeiro colégio jesuíta no Brasil foi o Colégio dos Meninos de Jesus, em Salvador. Na mesma ocasião, o padre Leonardo Nunes começava em São Vicente um colégio similar ao da Bahia. Porém, mais tarde, o padre achou por bem transferi-lo e reinaugurou com o nome de Colégio de São Paulo. A metodologia dos jesuítas era um Ratio Studium, que determinava o currículo, a orientação e a administração educacional. Haviam 3 cursos, o secundário e 2 superiores, que eram de teologia e filosofia. Já em 1552, fundou-se o Colégio de Santiago, em Vitória, no estado do Espírito Santo. E em 1554, o de Olinda. E em 1567, o Colégio do Rio de Janeiro. O padre Laércio Dias de Moura explica que a distinção entre escola e colégio é importante no trabalho educacional dos jesuítas. Logo, as escolas transformaram-se em externatos, e os internatos só reapareceram em 1686, quando o padre Alexandre de Gusmão fundou o Seminário de Belém, na Bahia. Olá. Bom, a educação, passou a ser administrada pelo Estado, então esse foi o marco da historiografia da educação brasileira. Que isso culminou então com o fim da educação jesuítica. Então Dom José I nomeou seu primeiro-ministro, que foi o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal então fez uma série de reformas, que denominadas como reformas pombalinas, e a reforma pombalina a gente vai entrar um pouco mais adentro numa próxima aula, tá? Onde nessa aula a gente está focando aí sobre os jesuítas. Então essa educação então começou o declínio da educação brasileira, o primeiro declínio da educação brasileira no país. Então, com o fim, a gente pode dizer que houve o fim do sistema educacional, Então, o governo não tinha como, o Estado não tinha como suprir isso, mas houve essas reformas, onde posso dizer, adiantar na próxima aula, que a criação das escolas régias, das aulas régias, foram oferecidas outras disciplinas, mas o fim da educação foi marcado então pela necessidade de tornar metrópole, Portugal. Então, fim da então a era da educação jesuíta, onde o sistema educacional ficou no seu desmantelamento, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.
Lembrando, se gostou, dá um joinha aqui embaixo. E vamos aí para a próxima aula, tá? Até mais.